Bom, então dando continuidade, eu dizia que o nosso sistema adotou o sistema alemão. Bom, então nós temos aqui uma estrutura deficiente do país que faz com que a maioria das pessoas tenha a posse e, através dessa posse, ele tem um documentozinho, que é um recibo, às vezes, um contrato de promessa de compra e venda, e através desse recibo, e às vezes porque ele paga uma luz, ele paga um IPTUzinho, ele consegue, através das ações possessórias, se defender, através da manutenção de posse, né? Reintegração de posse ou mesmo interdito proibitório. Mas isso não dá uma presunção total, jure et de jure, para ele. Dá uma juris tanto, ou seja, até prova em contrário, ele é o possuidor ali e ele tem o direito de defender a posse, até que se prove que outro está no lugar dele. Bom, a transferência é título hábil à transmissão da propriedade, né? Então, a transferência que você está se referindo aqui é aquela em que você vai transferir a propriedade na cadeia dominial, você vai passar do A para o B. E, enquanto o registro não for anulado, tem eficácia de presunção. Então, você pode anular o registro, é o que se tentou, o que se tenta normalmente quando há fraude no registro imobiliário, você tenta anular, ou porque você prova que houve fraude, né? O agente não é capaz, e aí há toda uma situação em que ele pode, normalmente, uma pessoa que pagou para o cartorário corrupto fazer aquele registro, né? Oi, a gravatinha aqui está me pedindo para que eu ajeite a gravata. Aqui ao vivo e a cores tem que falar mesmo que a gravata está torta. Então, vocês gostaram da gravata, gente? Ninguém elogiou o paletó. As meninas aqui, nada. É como se elas fossem cegas. Eu passo, elas não... Vê, né, rapaz? O professor vem, se produz e as meninas nem... Bom, mas vamos lá. Então, como eu dizia, enquanto o registro não for anulado, nós não temos, evidentemente, a possibilidade, ele vai valer. Agora, lógico, tu podes anular o registro? Pode. Provar que aquela terra lá, na verdade, não era nunca que foi daquela pessoa, você vai anular através dos argumentos que anulam o ato jurídico em geral, tá? Modos de aquisição da propriedade. Aqui eu gosto, é mais gostoso essa aula que a gente fala um pouco de modos, a gente vai falando aqui dos modos de aquisição da propriedade, é bem gostoso. Com base no artigo 1238 e seguintes do Código Civil, os modos de aquisição são, vamos lá. Primeiro, o originário, né? O originário, e aí pode ser pergunta de prova, é um modo de aquisição a título originário, ocorre quando a coisa encontra-se desvinculada de qualquer relação com o titular anterior e sem que lhe haja relevância com o anterior. Então, modo de aquisição originário, a coisa não era de ninguém. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que quando os Estados Unidos da América formaram as colônias, os Estados Unidos da América eram só no lado leste americano. Não existia Estados Unidos da América no oeste, até porque, eu não sei se vocês sabem, o oeste americano pertencia ao México. Vocês sabiam disso? Daí o nome Los Angeles, né? Santa Bárbara, são todos nomes mexicanos, né? São Francisco, são nomes que foram dados pela formação mexicana. E o governo americano comprou do México o que seria hoje o equivalente à Califórnia. Quando eles resolveram colonizar a parte oeste, a costa oeste americana, eles tinham que dar um incentivo para alguém, né? Então, qual foi o incentivo que eles deram? Primeiro, se achou ouro. E isso era um incentivo substancial, porque o americano, né, não ia sair do leste, onde ele já tinha uma estrutura, né, bem feita,
de cidade, e ia partir para o oeste, que era bem selvagem, como a gente vê naqueles filmes de John Wayne. Bom, e eles fizeram uma coisa interessante. Eles faziam umas corridas, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Eles faziam umas corridas, como eles tinham bastante terras, mas nem todas as terras eram boas, que eu já expliquei em outras aulas. Terra nós temos bastante. Em todo o globo tem bastante terra, tem bastante água, mas nem toda água é boa e nem toda terra é boa. Então, cada cavaleiro subia no seu cavalo e era dado uma bandeirinha com uma inscrição no nome dele e tal. E eles ficavam em fila, em igualdade de condições, se disparava, davam-se um tiro e eles saíam correndo. Aquele que chegasse primeiro naquela terra que ele achava que fosse boa e produtiva, ele fincava a bandeira dele. Então, conforme isso ia acontecendo, alguns iam chegando primeiro, fincando as bandeiras nas terras melhores, e os outros ficavam com as terras mais distantes e mais inóspitas, vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer, voltando para cá, é que ali havia um modo originário, porque aquela terra ali não era de ninguém. Eles estavam colonizando o Velho Oeste, né? Foi um momento de colonização, que aqui ali era deserto. Para quem conhece ali a Califórnia, grande parte ali é deserto, só o litoral se salva, é realmente uma região inóspita, né? Até para você conseguir produzir alguma coisa, tem que irrigar, tem que tratar o solo, etc. Mas era ali um modo de aquisição originário. E isso a gente pode fazer um parâmetro com a colonização brasileira e ver como foi feito, as coisas foram feitas erradas aqui. Vocês sabem que o nosso sistema de capitania hereditária foi a semente do nosso latifúndio, em que o governo português entrega aquelas grandes quantidades de terra, né, para aquelas pessoas que eram amigos do rei. Não existia nenhum mérito, nenhum critério meritório. O cara era amigo do rei, se entregava a terra. Não se fazia nenhuma corrida para ver que aquele cara que se esforçasse mais, corresse mais em cima do cavalo e fincasse a bandeirinha, ficaria com aquela terra. Absolutamente isso não acontecia. E aí tu tinhas uma pessoa que às vezes não tinha nenhuma vocação para cuidar daquela terra e estava com aquela grande quantidade, aquelas capitanias enormes, que descentralizou o poder, que era difícil, né? E acabou dando um poder muito grande para o dono da capitania hereditária, né? Então, modo originário. De forma restritiva, considera-se a ocupação de coisas. Por exemplo, também um exemplo interessante sobre o modo originário é os animais silvestres, né? Quando os americanos chegavam lá no Velho Oeste, tinham lá os búfalos, que eles matavam porque né, foram praticamente dizimados os búfalos, porque a carne era saborosa, eles aproveitavam o couro, sabe que do boi se aproveita tudo. E havia os cavalos, né, selvagens, que eram capturados e eram domados e domesticados. Logo, esses animais silvestres, quando são capturados, é um modo de aquisição originário. Não de bem imóvel, mas de bem móvel, tá? O caso típico é o usucapião. O usucapiente não recebe a coisa do usucapido. Então tu vais ficar na terra durante muito tempo, tu vais adquirir aquela terra pelo uso. Seu direito de aquisição não decorre do antigo proprietário, ou seja, no usucapião decorre do antigo proprietário. Na verdade, o antigo proprietário abandonou aquela terra, não quis mais saber daquela terra, tu precisavas daquela terra, foste para lá, ficaste lá, tu vais adquirir, mas do direito resultante da sentença. E aí uma sentença vai reconhecer aquele teu direito àquela terra. Sendo que na aquisição originária não se transmitem os vícios da propriedade. Então preste atenção, na aquisição originária não há que se falar em registro, cadastro falso, pagamento de propina, porque a terra
naturalmente não pertencia a ninguém. Se era um cavalo selvagem, aquele cavalo selvagem também não pertencia a ninguém. No há que tu diga, ah, mas aquele cavalo foi roubado e tal. Não. E o modo derivado, quando ocorre a transmissão de um proprietário a outro por ato intervivos ou causa morte. Intervivo você pode vender, você pode doar, né? Ou causa morte, a pessoa morre e aquela propriedade transmite aos herdeiros legítimos e testamentários. A coisa chega ao adquirente com as mesmas características anteriores. Era uma propriedade que tinha 4 quartos, 4 suítes, tinha um gabinete, tinha não sei o quê. O dono morreu, o herdeiro assume com as mesmas características e não se extingue o ônus. Exemplo, se eu tenho uma servidão, uma hipoteca, uma compra e venda e uma doação. Por exemplo, imagine que o seu avô tenha uma fazenda e por essa fazenda passe uma ferrovia. O seu avô instituiu ali na fazenda dele uma servidão. Essa servidão, na hora em que ele morre e que vai se passar aquela herança aos herdeiros legítimos e testamentários, essa servidão, ela vai acontecer o quê? Ela vai permanecer. Ah, professor, mas eu sou herdeiro, eu quero tirar a servidão. Não pode. Olha, ele hipotecou a casa, morreu, deixou a casa para ti, aquela dívida. Se tem aquela hipoteca, tu tens que pagar aquela hipoteca. Ah, professor, ele morreu, perdoa-se a dívida. Não existe isso. A hipoteca está vinculada àquele bem imóvel, tá? Singular é o terceiro modo de aquisição. Singular tem por objetivo um bem individualizado. Por exemplo, o legatário pode receber a título singular um bem determinado na herança. Por exemplo, naquela herança daquela pessoa muito rica, ele te deixou uma casa, te deixou um veículo, te deixou um quadro do Pablo Picasso, por exemplo. É um modo de aquisição singular, porque o objeto é um bem individual que foi deixado pelo donatário para aquela pessoa. Ele doou, era dele, ele podia doar para quem ele quisesse. Preste atenção. Já antecipando o direito sucessório. Ele só pode doar bens que ele tem disponibilidade. Ele não pode doar aqueles bens que seriam pertencentes à parte legítima dos herdeiros. Então eu não posso pegar, por exemplo, o senhor tem uma amante, o senhor sabe que o senhor vai morrer, está com câncer em fase terminal, o senhor pega e doa para a amante uma parte para deixar a sua pobre mulher sem nada. Pode fazer isso, né? Então aí tem um limite, né? Ficou me olhando feio. Não, doutor, eu não tenho amante, não é só uma brincadeira, só que... ele vai poder, ele tem que deixar os 50% da mulher, né? E tem que deixar a parte que ele não vai poder, porque aí eu vou anular aquela doação, que aí ele está prejudicando a minha ação, os bens da meeira, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, vocês vão ver isso na aula de direitos das sucessões. Diga, Valente, o senhor pensou nisso? Não pensou. Tá bom. Pela parte dos herdeiros, a pessoa vinha a óbito, antes dele morrer, ele pode doar a parte dele, da parte da herança do herdeiro, ele pode doar a terceiro, a parte... Olha, primeiro que não existe herança de pessoa viva. Pronto, fim. Essa história do cara dizer, olha, eu quero receber minha herança, papai. Não tem isso, papai, eu estou vivo, meu filho. Não existe herança de pessoa viva, né? Então, se ele morrer, sim, há que se falar em herança. Agora, ele dispor aquele bem que ele supostamente vai receber em herança e já colocar num papel que vai deixar para terceiro, ele não sabe nem se ele vai receber.
E se na hora que o cara morrer, em vez dele receber, os credores tomarem tudo? Uma casa, um veículo, tudo bem. Singular. E universal? Universal, o quarto modo. Ocorre quando a universalidade do patrimônio é transmitida no caso do sucessor universal, que assume todos os direitos e obrigações do transmitente ou de cujos, né? Então, claro, se você recebe aquela universalidade de bens como herdeiro daquela pessoa que faleceu, você assume não só o bônus, mas assume também o ônus, né? Se aquela universalidade de bens tem uma dívida, você pode, naturalmente, vai ter uma repercussão no sentido de que você vai assumir os direitos e as obrigações. E se você não pagar, você já sabe que você pode sofrer retaliação no seu patrimônio. Aquisição da propriedade imóvel. Com base no artigo 1245 e seguintes do Código Civil, os modos de aquisição da propriedade imóvel são: modos de aquisição da propriedade imóvel. Primeiro, transcrição, né? Tá, lógico, né? Estamos falando de propriedade imóvel. Propriedade imóvel. Transcrição é considerada como a primeira hipótese de aquisição da propriedade, dada a importância dos bens de raiz. Propriedade imóvel é um bem de raiz. E atenção, propriedade imóvel, barco é considerado propriedade imóvel para o direito civil, avião é considerado propriedade imóvel para o direito civil e, portanto, precisam de transcrição no registro competente. Logo, sendo bem de raiz, procurou o legislador atribuir importância capital à circulação dos bens imóveis. É uma forma mais formal, né? Mais difícil de ser feita, mas que dá uma maior segurança. Não há dúvida que o sistema alemão, quando adotou o sistema romano, ele é mais seguro do que o sistema francês. Te dá mais segurança você ter uma escritura pública no teu nome daquela propriedade do que propriamente você apenas ter aquele contrato de promessa de compra e venda. Com considerável grau de segurança, lógico, mediante transcrição solene através do cartório de registro de imóveis, em vista da publicidade que o fato requer. A transcrição solene nós já vimos, é o registro que você pega e faz no cartório de registro de imóveis, existe um livro próprio, hoje já está tudo informatizado, só se coloca lá o registro bonitinho e, evidentemente, como dizia o Ehring, a necessidade de dar essa publicidade está lá no cartório, qualquer pessoa pode ir lá e checar essa informação e ver realmente que está lá o registro no nome dele. Aí, se vocês quiserem maiores detalhes, Lei 6.573, que é a Lei dos Registros Públicos, artigo 174, 182, 186, 228, 236, 856 e 869 do Código Civil. Acessão. Estamos falando de modos de aquisição da propriedade imóvel. Acessão. São acréscimos, o nome já diz, acessão, acréscimos que a coisa sofre no seu valor ou no volume em razão de elemento externo. Por exemplo, benfeitoria. Lembrem-se do que eu falei numa aula, estávamos ainda falando de posse, e o nosso amigo lá atrás, repare que a cabeleira dele cada aula ele fica mais branca. É a preocupação dele, esse rapaz, ele entra pela madrugada estudando as aulas do professor Franklin de Direito Civil, e ele dorme. Muito bem. Então, ele mora com a mulher, não está casado com a mulher, está só vivendo lá. Aí a sogra disse: olha, meu amigo,
tem aí o fundo do quintal, vocês não querem fazer uma casinha, e aí a sogra vai lá e cede. Hein? Foi isso mesmo que aconteceu? Pô, bem. Aí, porra, o cara pega, faz a casinha lá, né? Na boa fé, tá morando com a menina, faz a casinha, aí faz o, né? Aterra o terreno, né? Terreno bonitinho, faz um jardim lá, aí depois ele faz aí a casinha com a sala, o quartinho, um banheiro. Aí, meu amigo, depois ele se separa da menina. Que a sogra vai dizer assim, olha, fica aí com a casa. Não, me dá a casa de volta que está no meu terreno. Então preste atenção, não façam benfeitoria, não vão fazer filho na casa dos outros, tá? Por quê? Porque depois você tem direito à indenização, sem dúvida nenhuma, mas você vai ter dificuldade. A avulsão, né? Tem situações, e vocês já devem ter visto, e eu vi muito isso no Marajó, de formação de ilhas. Tu tens ali um terreno, o teu terreno vai até um determinado lugar, um determinado ponto do rio, e aí começa a formação daquela ilha. Aquela ilha ela surge do nada, depois, conforme ela não vai ficando mais submersa, ela vai criando então árvores, né? E daqui a pouco está uma ilha mesmo. E às vezes ela se une ao teu terreno, que é o terreno costeiro, né? Ou da beira-mar lá. Isso é uma avulsão, o aluvião, mudança do curso de rio. Eu posso ter um rio que assoreou para o teu lado. Aquela parte que foi para o teu terreno, da lixiviação, da água, enfim, isso vai fazer parte do teu terreno. Vais plantar arroz, que é extremamente produtivo, um aluvião, né, com arroz, para produção, para plantação de arroz. Formação de ilha, considerada acréscimo aos terrenos ribeirinhos, né? Acabei de falar da formação de ilha. Para dividi-los, fraciona-se a ilha dividindo o rio pelo alvéolo em duas partes. Então eu tenho um rio, aqui está um lado do terreno, né? E aqui está o outro lado. O alvéolo fica bem aqui, então você divide metade para cá, metade para lá. Isso está previsto no Código Civil, tá? 1248, 1250. Acessão por formação de aluvião. Para terminar a nossa aula. Acessão por formação de aluvião. É o acréscimo lento formado nas margens dos rios. Eu acabei de falar do exemplo que nós demos da Praia do Saco, lá em Sergipe. Aquilo ali, gente, é uma erosão no rio. Uma hora o rio joga a terra para um lado, formando a Ilha da Sogra e a Ilha do Sogro, e afundando a parte onde estavam as casas que hoje estão submersas. E outra coisa, outro momento, o rio pode mudar de curso, novamente afundar a Ilha da Sogra e sumir com aquela terra da Ilha da Sogra e voltar para onde eram as casas. Isso varia muito, essa é a natureza. E se isso acontecer, nós teremos uma acessão por formação de aluvião que importa em aquisição para o proprietário do imóvel. Assim como aquele em que o rio invadiu, perdeu, aquele em que o rio secou, ele adquiriu, segundo o princípio do acessório segue o principal. Trata-se, no caso de aluvião decorrente do fato natural, segundo o artigo 1251, que diz: quando por força natural violenta uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo. Então, foi tirada aquela terra que ficava onde ficavam as casas e foi colocado para o lado lá da Ilha da Sogra.
né? O senhor estava pensando em levar a sogra, mas ela não afunda mais, não adianta, ela não afunda. Bom, leve para uma outra ilha, mas não para lá, que lá ela não vai afundar, entendeu? Se indenizar o dono do primeiro ou sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. Então, lógico que ele adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro, e aí se houver realmente possibilidade, né, de indenização, ou sem indenização, se em um ano, e aí sempre aquela história do ano e dia, né? Aqui é um ano, ele não reclamou, ele não foi lá, ninguém houver reclamado, ele não precisará indenizar. A cessão por força avulsão é o desmembramento súbito por força da corrente de água. Eu posso ter uma corrente de água que desmembra uma propriedade, que desfigura o imóvel, tornando total ou parcialmente impróprio para o uso. O que aconteceu lá na praia do Saco foi uma avulsão por força de avulsão, né? Uma acessão por força de avulsão. Ou seja, a água do rio desfigurou o imóvel, tornando totalmente impróprio para o uso. Tu não vais viver lá, primeiro que a maré derrubou toda a casa, e segundo porque ali já fica uma parte submersa, né? Então, um exemplo de acessão por força avulsão. Neste caso, o dono poderá reclamar indenização no prazo decadencial de um ano, não havendo a possibilidade de remoção. Mas preste atenção, tu não vais pedir indenização do mar, tu não vais pedir indenização do rio. Se essa avulsão for provocada por efeito do homem, por exemplo, uma empresa, imaginemos que está sendo construída agora a hidrelétrica do Xingu, né? Lá. E é uma obra gigantesca. E aquela obra está gerando várias avulsões em terrenos indígenas, por exemplo. O indígena pode pedir uma indenização? Pode, claro, pode. Aqueles que não foram retirados e que tiverem suas terras de alguma forma prejudicadas, poderão pedir. Agora preste atenção com o prazo decadencial, tá? 1 ano. Pergunta de prova. Prazo decadencial de 1 ano. Não havendo a possibilidade de remoção. Se tu não tiveres a possibilidade de retirar aquele imóvel de lá, tá? Esse prejuízo natural. O prejuízo natural, caso fortuito ou força maior, tu vais reclamar de quem? Falar com São Pedro não pode, né? Pedir uma indenização por São Pedro, porque mandou chover muito, não tem como. Sim, água da chuva. Agora, lógico, no caso das cidades, a água da chuva que não é escoada corretamente, você pode pedir do município, que é a obrigação do município não só limpar os bueiros, como dar a vazão para aquela água da chuva. Só que as pessoas não sabem disso, né? E não pedem indenização. Também, isso. A cessão por abandono de alvéolo. Vale dizer apropriar-se do leito de um rio. Eu, quando morava em São Sebastião, tinha uma praiazinha que eu sempre ia. Eu gosto de praia, né? Olha só. Aí, como eu sou branco, a dermatologista disse para eu não pegar sol. E agora, por eu não pegar sol, eu tô com deficiência da vitamina D. Então, é uma coisa incoerente, né? Mas eu gosto de uma praia. Aí, nós íamos para uma praia chamada Nazaré, lá em São Sebastião da Boa Vista. Uma pequena porçãozinha de terra. Eu ia lá, eu era farofeiro, né, tal. Levava minha farofinha com um peixinho, às vezes uma cervejinha. Agora eu não estou bebendo mais, mas enfim. Só que quando a gente chegava na praia, o cara dizia que a praia era dele, que tinha um pescador que morava lá mesmo, né? E pra tomar banho na praia, tinha que pedir autorização do cara. Lógico, eu era o promotor, mas não ia criar confusão com o cara. Chegava lá, pedia permissão e tomava banho na praia. Mas preste atenção,
Ninguém pode apropriar-se do leito de um rio. Ali é um rio que pertencerá aos proprietários ribeirinhos, né? Ali, é todo mundo ali, é um terreno de marinha, um terreno de todo mundo, todos os ribeirinhos. Se o rio retornar ao leito antigo, recompõe-se a situação anterior. E ali, o rio forma aquela praia ali. Mas ele pode voltar ao leito antigo e ele vai perder aquela... Pode cobrir aquela praia. E ele vai perder aquele supostamente pedaço do quintal dele. A cessão por construção